A Câmara Municipal ela tem temas dos mais variados e, na minha opinião, a sua maioria são bastante interessantes, se não 100%, mas nós temos que dar um pouco mais de atenção, nós sabemos disso. Agora, eu quero me dirigir ao seguinte: primeira coisa, eu quero dizer que essa questão de você ter um argumento só em relação a determinadas coisas, ela tem, na minha opinião, a falta de capacidade de argumentação ou a falta de vontade de colocar com transparência a realidade dos fatos. Ontem, ouvindo a Rádio Cruzeiro do Sul, a entrevista do prefeito Panunzio, quando foi perguntado em relação à legalidade do seu mandato, e ele disse que é um prefeito que optava pela legalidade, e ao repórter, ele até fez uma outra pergunta se o repórter achava que não seria por aí. Evidentemente que o repórter disse que seria por aí, eu também acho que tem que ser por aí, é pela legalidade de qualquer prefeito. Perguntou o que para ele? Se ele optou pela legalidade, estaria pagando por essa legalidade. Hoje, que é a má administração... Está pagando um preço. Entendeu? Está pagando um preço. E hoje, eu até atentei e pontuei algumas coisas aqui, mas a resposta do prefeito Panunzio é o seguinte: o PT quebrou o Brasil, o PT acabou com o Brasil para responder à situação da cidade de Sorocaba. E eu queria dizer para a funcionária e para os pacientes que estão nos CAPs, que uma das coisas que o prefeito Panunzio optou foi a terceirização. Ele não falou isso na entrevista. De 1.350.000, por exemplo, para pegar o lixo aqui de Sorocaba e levar para Iperola, virou 6,5 milhões de reais. A questão do TAC, da reforma psiquiátrica, por mais que tenha defesa na essência dela, chegou um dado momento que um amigo do José Ailton assumiu essa responsabilidade, com diferença ou não, deixaram de pagar a empresa Muriá e está nessa situação hoje. Não estou defendendo a empresa aqui, mas deixou de fazer o repasse, optaram por essa empresa que é amiga do Zé Ailton, que está lá no Veracruz, que é lá da saúde. Ailton Ribeiro, não é Zé Ailton. Ailton Ribeiro, que é o homem da saúde. Zé Ailton é o ex-vice, não é o Zé Ailton. Ailton Ribeiro. Uma outra coisa que o prefeito Panunzio falou, de novo, jogando para cima do PT, jogando para cima da Dilma, o prefeito Panunzio até passou mal ontem, eu acho que é de tanto ele não reconhecer determinadas coisas, porque se tem 7.000 residências que vão ser entregues em Sorocaba, com 80% desse pagamento, que o prefeito vai puxar a fichinha, a fita lá, na inauguração, foi recurso federal, ele deveria reconhecer isso. Ele deveria reconhecer que eu acho pouco, 161 milhões de reais que vem para a saúde do governo federal é diferente de 2.700.000 que o governo estado manda, resultado da prestação de contas do ano passado. E não manda, né? Ou manda? 2.700.000 é a prestação de contas do governo do estado do ano passado. A questão das creches, o prefeito Panunzio pegou 49 obras paradas, dessas 49 obras, 16 creches, dos quais 12 creches totalmente financiadas pelo governo federal. Não, 50%. A UPA, a conta partida do Éden, nossa... Não, vamos voltar na creche. 50% do município arca e 50% do governo federal. No custeio. Exatamente. No custeio. Mas a construção é 100%. Exatamente. No custeio. Em relação à UPA do Éden, totalmente financiada pelo governo federal, com a contrapartida do município, inclusive no custeio. E o prefeito Panunzio ontem, infelizmente, passou mal, que, na minha opinião, deve ser a questão das assessorias dele, que orienta, inclusive, na comunicação, ele ficar numa toada, né, só querendo passar a responsabilidade, eu sei que é um momento político, totalmente para o governo federal. E eu vejo aí que, de repente, alguns, eu diria, castigos divinos, né, acontecem. Ontem ele passou mal na Rádio Cruzeiro do Sul,
Porque, gente, Eu não desejo isso nem para Eu não desejo para ninguém. que afundou o país. Eu não desejo para ninguém. Eu não desejo mas, isso para ela. Eu desejo que ela tenha um final de vida ele acabou passando feliz mal porque, e não se suicide nunca. Eu vejo assim, deve ter algum assessor, deve ter alguma pressão, porque, na realidade... Não deseja. Doença não é bom. Vereador não desejo. Martinez... Você não é assim, não deseja. Eu não estou desejando isso, eu lamento muito, mas ele acabou passando mal ontem, porque, na verdade, as perguntas, na minha opinião, foram tão fortes, na situação mas as dele, respostas que o prefeito estava orientado a dar são totalmente sem argumentos. Sem argumentos, que é a resposta de uma atuada só. Agora vai ter eleição, vamos ver os próximos, se consegue pelo menos fazer com que essas situações se resolvam. Você vê, vocês gastaram 300 milhões lá no Rio de Janeiro para fazer essa festa. E a saúde não tem dinheiro para dar 300 milhões. Eu não vou tocar na questão da Olimpíada hoje, porque quando você tem... Quando você tem, que aconteceu. Vereador Martinez, quando você tem... Eu gosto de falar, a situação da saúde. Eu gosto de falar de política precisa ver os recursos, mas eu gosto de falar de política de esporte. Tem que priorizar a saúde. A política de esporte, ela tem muito a ver com a saúde, com uma política de programa de saúde da família, tem muito a ver com a saúde preventiva, e a política de esporte é isso. Não adianta como que você vai dizer que você vai colocar só dinheiro na questão curativa. Esse é um outro argumento besta e simplista. Porque assim, eu converso com as pessoas, eu falo, gente, vocês queriam um Pan-Americano no Brasil? Queriam a Copa do Mundo no Brasil? Queriam uma Olimpíada no Brasil, pela primeira vez na América do Sul. Quantos estados e quanto dinheiro jogar no lixo? As medalhas, eu quero chamar a atenção das medalhas. As medalhas foi resultado, não é só da Olimpíada. As medalhas foi resultado da política de esporte nacional. Teve gente lá do sertão da Bahia que ganhou medalha, porque foi financiado pelo governo federal. Você entendeu? Sei, que é o que o vereador Iabico anda batendo aqui. A situação do país que está muito então, eu estou colocando isso aqui, viu, vereador Martelli? Lamento pelo prefeito Panuzzi ontem, na realidade, ter passado mal na rádio, mas eu observei assim, todos os argumentos, em todas as entrevistas do prefeito Panuzzi, ele fala o seguinte, que o governo federal quebrou o país, entendeu? E é por isso que ele está na situação. Agora, uma pergunta que eu faço para a população. Né? Mas não fomos nós que quebramos, Uma pergunta, ele fala que quebrou o país, o PT quebrou o país, é isso que ele fala. Para usar no processo eleitoral, é isso que ele fala. Rádio bem ouvida, enfim, é isso que ele fala. Mas, na verdade, é o seguinte... Se você pegar os números até 2002, dos 8 anos do governo do PSDB, vocês vão ver que quem quebrou o país em 2002 foi o PSDB. Você entendeu? E se você pegar na nossa realidade aqui, né, e se você for pelo argumento simplista de não ver o que aconteceu no passado, não ver o que aconteceu no início dessa administração, eu vou começar a dizer que quem quebrou a cidade de Sorocaba foi o prefeito Panuzzi e o Irinaldo, porque nenhum dos dois se colocou à disposição, inclusive para a reeleição, que eles podem ir para a reeleição. Por que eles vão para a reeleição? Você entendeu? Então, vamos colocar no argumento também que eles quebraram a cidade, Cídio, que é um argumento simplista. Os figurões do PT também não se candidataram a prefeito. É por isso que eu estou colocando... Pois um moço que ninguém conhece. É por isso que eu estou colocando o seguinte, que nós precisamos parar com esses argumentos simplistas e atrás, inclusive, da questão da saúde mental, que as moças estavam aqui, houve uma opção do prefeito. Resolver, claro. Houve uma opção no TAC. A opção foi terceirizar todo o processo de tratamento de saúde mental. Concorda comigo que a hora que o Panuzzi entrou... Nessa opção da terceirização, a hora que o Panuzzi entrou, provavelmente... tinha assinado fazia 2 dias esse TAC. A pessoa está assumindo a prefeitura. Você acha que é possível ter conhecimento tudo anteriormente? Mas teve uma opção. Agora, é do mesmo partido. Foi do mesmo partido. Então, a transição, famosa transição, quando se faz de partidos opositores, quando ganha eleição, não teve. Não teve. Então, provavelmente, acabou engolindo o gato por lebre, entendeu? Provavelmente foi isso. Mas eu vejo também que foi muito recurso, muito dinheiro para um resultado final que não é dos melhores. Verdade. Eu concordo com isso.